Imagine se você se mudasse com sua família para a casa dos sonhos. Mas o que você não sabe é que o mal já mora lá. E pior, ele não quer sair. Nem tudo o que é invisível está em silêncio. Seja bem-vindo ao Quando o Invisível Ecoa, um canal onde histórias reais, estranhas e muitas vezes assustadoras encontram espaço para serem ouvidas. Esse é o caso de Amityville. E até hoje, ninguém tem certeza se aquilo foi real ou obra de algo muito mais sombrio. Em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou brutalmente seus pais e seus 4 irmãos, enquanto todos dormiam. O crime aconteceu na casa número 112 da Ocean Avenue, na pequena cidade de Amityville, Nova York. Mas essa história é só o começo. Um ano depois, uma nova família se mudou para a mesma casa. E foi aí que o verdadeiro pesadelo começou. Após apenas 28 dias, os Lutz abandonaram a casa em plena madrugada, deixando tudo para trás. Eles alegaram que estavam sendo perseguidos por uma entidade maligna. Saíram sem sequer levar roupas ou móveis. O caso virou manchete nos jornais e despertou o interesse do público e da mídia. O caso chamou a atenção do casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren, que investigaram o local. Durante uma das investigações, uma das fotos mais icônicas do paranormal foi tirada. A de um menino com olhos brilhantes, no andar de cima, onde não havia crianças. Muitos acreditam que era o espírito de um dos irmãos DeFeo. A casa foi reformada, o número da residência mudou, mas curiosos do mundo inteiro ainda a procuram. E você? Moraria lá? Ou acredita que algo muito mais sombrio vive entre aquelas paredes? Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo se você acredita ou não nesse caso. Agora imagine encontrar uma barraca rasgada de dentro para fora, corpos espalhados no meio da neve, alguns sem língua, outros com costelas quebradas. E o mais assustador, sem nenhuma explicação lógica. 9. Mortes, nenhuma explicação. Esse é o caso de Dyatlov. E até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela montanha maldita. Fevereiro de 1959. Um grupo de 9 jovens experientes em trilhas de inverno parte rumo aos Montes Urais, liderados por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia. O plano era fazer uma expedição e retornar após algumas semanas. Mas eles nunca voltaram. E o que foi encontrado nas montanhas dias depois é algo que parece ter saído de um filme de terror. Equipes de busca foram enviadas após dias sem contato. A barraca do grupo foi encontrada rasgada de dentro para fora. Pegadas descalças na neve levavam até a floresta, onde 2 corpos foram achados sem roupas, com sinais de queimaduras. Os outros corpos foram encontrados dias depois, espalhados. Alguns com crânios fraturados, costelas quebradas e olhos ou línguas arrancadas. O mais estranho, nenhum sinal de luta externa, como se tivessem sido destruídos por algo invisível. Alguns corpos estavam com a pele alaranjada e cabelos grisalhos. Um deles segurava um pedaço de papel com símbolos estranhos. E o mais curioso, todos foram encontrados com expressões de terror absoluto. As roupas de alguns continham níveis elevados de radiação. O que exatamente aconteceu entre aquelas árvores congeladas? Mas aí surgiram as teorias. Avalanche? Improvável. A barraca estava em posição segura e sem sinal de deslizamento. Ataque de animal? Mas não havia marcas. Ataque militar secreto? Muitos acreditam que o grupo foi vítima de testes militares com armas sônicas ou químicas. Ou talvez algo que não vem deste mundo. O caso de Dyatlov é um daqueles mistérios que desafiam a lógica. 9 jovens mortos de formas inexplicáveis, deixados para trás em uma montanha. E até hoje, não existe uma explicação que encerre todas as perguntas. O que você acha que aconteceu? Deixa aqui nos comentários a sua teoria mais maluca. E claro, se ainda não deixou o like, agora é a hora. Isso ajuda muito a continuar trazendo esses mistérios para vocês. Agora você vai conhecer um dos relatos mais assustadores e misteriosos da história.
E se você tivesse uma sombra que se movesse sozinha, que aparecesse quando você não percebe, mas os outros sim, e se ela fosse exatamente igual a você? Esse é o caso bizarro de Emily Saget, uma mulher que tinha uma duplicata fantasma, um doppelganger, e ninguém conseguia explicar como. Emily Saget era uma professora contratada por um colégio interno feminino na Letônia em 1845. Ela era reservada, eficiente, querida pelas alunas, até que algo estranho começou a acontecer. Suas alunas e colegas começaram a ver duas versões dela. Uma agia normalmente, a outra simplesmente aparecia. Uma aluna dizia ver as duas senhoritas Saget lado a lado, mas só uma falava. E o mais perturbador, a gêmea fantasma não tinha expressão. Ela apenas imitava. Às vezes, a duplicata se manifestava quando Emily estava distraída ou fraca, como se sugasse sua energia. A figura fantasmagórica podia ser tocada, mas era opaca, densa e silenciosa. As alunas afirmavam que conseguiam passar a mão através da cópia, como se fosse feita de fumaça, e ainda assim ela parecia sólida. Alunas começaram a ter medo. Algumas foram embora do colégio. A diretoria exigiu respostas, mas Emily dizia que nunca via a própria duplicata e que desmaiava quando ela aparecia. Em pouco tempo, ela foi demitida como de outros 18 colégios anteriores. O fenômeno a seguia por onde ia. Era como se seu duplo quisesse viver, a parte dela. Mas por quê? O que era essa entidade? Projeção? Possessão? Um aviso? Até hoje, nenhum cientista conseguiu explicar o fenômeno de forma definitiva. Os relatos foram documentados por pessoas sérias da época e investigados por parapsicólogos, mas nenhum caso foi tão forte quanto o dela. Mas como pode alguém ser duas ao mesmo tempo? O caso de Emily Saget ainda é um enigma, assustador e real demais para ser ignorado. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem desvendar o invisível com a gente. Porque nem tudo o que é invisível está em silêncio.